Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz. Lá vem ele, a semente do amor que reluz. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, hoje o nosso propósito é comentar uma lição que está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. A lição intitulada Para os Montes, a lição de número 140. Mas antes eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo há poucos dias na casa espírita onde eu participo, aqui em Uberaba, no Centro Espírita Irmã Valquíria, onde eu tenho aprendido bastante, estreitado laços com os meus irmãos, com os meus novos amigos. Num domingo, eu iniciei um diálogo com um jovem bastante simpático. Com ele eu já mantenho um contato quase que assíduo, quase todos os domingos ali também ele se encontra presente. Esse jovem conta com a idade aproximada de 20 anos de idade. Neste bate-papo, enquanto eu conversava com ele, me chamou muito a atenção a alegria dele quando ele conseguiu a senha do Wi-Fi daquela instituição. Ele conseguindo o acesso gratuito à internet, ele se mostrou bastante feliz e ele quase que imediatamente ele voltou-se a debruçar sobre o celular para continuar jogando, reiniciando o seu jogo sem gastar os seus dados. Percebi que ele economizava bastante para que ele pudesse desfrutar da internet com o menor custo possível. Mas a alegria dele me chamou bastante atenção. O simples fato de ele ter acesso gratuito à internet. E diante daquela alegria, eu quase que de imediato eu fiz a seguinte pergunta para ele. Falei assim, qual é o seu sonho? O que você planeja para a sua encarnação? E ele, rapidamente, ele me respondeu e eu fiquei muito surpreso com a resposta dele. Ele me disse, o meu sonho é ser aposentado. Imediatamente também veio à minha mente a história que o padre Fábio de Mello conta, narra, dele também quando criança alimentar o sonho de ser aposentado. Por quê? Porque ele conviveu bastante com um grupo de idosos, me parece que numa praça, onde eles ali ficavam jogando baralho. E a vida, a harmonia, a convivência entre aquelas pessoas causava admiração ao padre quando criança e ele sonhou em ser aposentado. Por quê? Porque se não todos, quando perguntados a respeito daquilo que eles faziam, da profissão deles, se não todos aqueles idosos eles respondiam, pelo menos a maioria, eu sou aposentado. Então, o padre Fábio de Mello, admirado com aquela harmonia, com aquela alegria entre eles, ele também desenvolveu a ideia de ser aposentado. Agora, nesse caso, me chamou muito a atenção o fato dele dizer também, com aquela idade aproximada de 20 anos de idade, ele declarar que o sonho dele, aquele jovem, ser um aposentado. E eu renovei a pergunta, mas por quê? Por que você sonha em ser aposentado na sua idade? Por que você planeja já, no início da sua existência, em ser aposentado? Ele disse, olha, imagina você ganhar um salário mínimo
sem fazer nada. Aí eu fiquei assim, muito mais admirado. As justificativas eram diferentes. O padre, ele sonhava em ser aposentado, por quê? Porque ele se admirava com a convivência harmoniosa entre aqueles idosos, e para ele ser aposentado era uma profissão. Não imaginava ele que aposentado é quando você adquire um benefício depois de um determinado tempo de contribuição. Agora, o outro, que já jovem, com uma idade de 20 anos, ele queria ser aposentado simplesmente para não trabalhar. Então, não resta dúvida de que a justificativa de um e de outro, elas são diferentes. O padre almejava aposentar para que ele pudesse ter uma convivência tal qual ele presenciava entre irmãos, jogando cartas numa praça, num relacionamento harmonioso. Aquilo representava para o padre, quando criança, a essência da vida, mas o sonho de ser aposentado para nunca mais trabalhar. Nós sabemos que muitas pessoas hoje, até hoje, em pleno século XXI, também alimentam esse sonho de nunca mais trabalhar. E nós respeitamos. Mas veja bem, eu também, quando criança, eu detestava estudar. E hoje, não só eu gosto de estudar, também aprendi a trabalhar, a gostar do trabalho. Gente, como é bom trabalhar. Como é bom se ocupar utilmente. Como é bom ser útil. É claro que nós, como cristãos, nós aprendemos a respeitar o gosto e os ideais dos nossos semelhantes. O cristão é aquele que não impõe nada, jamais escraviza o outro ou tenta vinculá-lo aos nossos sonhos e aos nossos ideais. Nós precisamos respeitar um ao outro. Mas eu estou dizendo tudo para vocês a respeito desta lição no livro Caminho, Verdade e Vida, porque eu acho que agora é o momento de nós compartilharmos entre nós uma pergunta. Perguntemos a nós mesmos: o que eu busco na vida? O que nós buscamos? Qual é o nosso projeto? Qual o nosso ideal? Por que nós estamos aqui? Nós sabemos que a maioria das pessoas aqui na Terra, elas idealizam a riqueza material. Até mesmo muitos irmãos nossos, eles gostam e alimentam o propósito de permanentemente viverem na ociosidade. Nós sabemos também que muitos sonham e idealizam de uma vida cheia de conforto e de prazeres, aquilo que se chama prazeres da carne. Não podemos negar que estas seduções, elas são muito difíceis de serem vencidas aqui na Terra, onde ainda predomina o erro, o equívoco, onde nós estamos muito mais próximos da animalidade, dos instintos. Agora, um fato precisa ser e ficar bem claro. Veja bem, o trabalho, o estudo, esse processo de conhecer e de trabalhar nos beneficia bastante. Quando nós estudamos, quando nós começamos a pesquisar para saber o que vale a pena aqui na Terra, qual o melhor sonho que deve ser acalentado, nós iremos perceber que inúmeras pesquisas, trabalhos já foram feitos para se descobrir o que representa uma vida plena. E nós, por inúmeras vezes, até mesmo em conversa com os nossos irmãos, principalmente os mais idosos, que independentemente de ser rico ou pobre, se nós focarmos a nossa atenção somente aquilo que é transitório, se não todos aqueles que destacam a preocupação com a riqueza, com os prazeres efêmeros, a maioria convive, e na maioria das vezes eles não desabafam com o outro, senão quando questionados, mas a maioria nós percebemos que eles convivem, repito, muito embora ricos, muito embora bilionários, muitos convivem com uma certa inquietação íntima, aquilo que eles chamam de vazio existencial, um vazio interior. E reiteradas vezes também dizem:
uma certa angústia. Tudo me favorece, eu não sei o motivo de eu me encontrar vazio. Ou seja, independentemente de concretizarmos os nossos sonhos, independentemente de nós realizarmos o projeto, colocá-lo em prática, independentemente de nós, por exemplo, cursarmos uma faculdade que era um plano idealizado, até mesmo namorar uma pessoa sedutora, belíssima, aquilo que nós talvez na infância nós almejávamos, também chegar ao casamento com aquela pessoa idealizada, os filhos que tanto nós esperamos, quando nós adquirimos a nossa casa própria, o que nos moveu, o que nos impulsionou durante tanto tempo, até mesmo para a conquista, para adquirirmos um carro, não precisa ser luxuoso, uma casa de campo, imagina, até mesmo aqueles que conseguem adquirir pelo seu trabalho ou não um jatinho. Aquelas pessoas, esses irmãos, aqueles que não tiveram um significado maior, transcendental, aquilo que os vinculasse àquilo que é imortal, eles declaram uma angústia, uma inquietude, um vazio existencial. Quando nós estudamos, e o estudo é um trabalho, é uma ocupação útil, quando nós aprendemos, quando nós desenvolvemos o gosto pelo estudo, nós iremos entrar em contato com inúmeros ensinamentos. E eu quero compartilhar com vocês ensinamentos que nós retiramos, por exemplo, da vida de Salomão. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. O seu governo durou mais ou menos em torno de 40 anos e ele conviveu entre nós no século X, no 10º século antes de Jesus Cristo. Imagine, 1000 anos antes de Jesus Cristo, quer dizer, há mais ou menos 3000 anos. E até hoje nós podemos tirar benefícios daquilo que ele escreveu. Salomão se destaca na sua existência a busca dele sincera, reiterada pela sabedoria e até mesmo pelo prazer. Eu realço para vocês, não apenas a busca pela sabedoria, mas a melhor forma de nós usufruirmos do prazer. A busca de Salomão, tanto ele trabalhou para que ele chegasse às próprias conclusões, considerando até mesmo aquilo que lhe era propício à época, a aquisição do ouro, da prata, até mesmo a ocasião dele poder, como um rei, apreciar, assistir apresentações, melodias, cantos, interpretações de excelentes artistas da época, o prazer, às vezes, de bebidas caras, o prazer e as delícias do homem, por exemplo, diante de um harém. Quantos homens não sonham em ter à sua frente inúmeras mulheres? Mas isso é essencial? Quando nós estudamos livros trazidos a nós, por exemplo, de Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, nós retiraremos inúmeros ensinamentos. E ele contribuiu com a sua vida, escritos dele, de Salomão, existem na Bíblia, trazendo-nos inúmeros ensinamentos e, sobretudo, compartilhando conosco valores morais. Penso que é notório, é claro, que rei Salomão, ele chegou à mesma conclusão de que, muito embora às vezes consigamos realização dos nossos sonhos, até mesmo satisfazer os nossos prazeres, os nossos apetites, se nós esquecermos daquilo que é essencial, daquilo que é imortal, certamente nós ficaremos não só decepcionados, pois nós iremos perceber que não desfrutaremos de uma vida plena. E também fica bem claro, por aquilo que nós aprendemos com a sua vida, que quando nós não temos algo muito maior a que nos apegar, nós nos daremos cara a cara com a angústia, com este vazio existencial, com esta inquietude íntima. Para vocês terem uma ideia,
Eclesiastes foi escrita pelo rei Salomão. E ali nós iremos tirar inúmeros ensinamentos e eu destaco alguns para vocês. Ele nos ensina assim. E talvez vocês possam achar estranho, mas ele compartilha conosco um princípio básico. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer de que também irão morrer. A tristeza é melhor, muito melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. A sabedoria é melhor, é muito melhor do que o dinheiro. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa. Veja bem, a sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer por uma cidade. Penso, meus irmãos, que essas palavras, elas são propícias para o momento presente. Talvez nós estamos na bolha, isolados do mundo real, não entramos em contato com o sofrimento dos nossos irmãos. Quantos irmãos nossos agora estão sofrendo em várias regiões, na Ucrânia, na faixa de Gaza, aqui no Brasil, no Sul. Lembremos-nos dos nossos irmãos do Sul. Irmãos nossos que estão passando por esta tragédia, por este momento muito difícil. Peçamos a Deus que eles persistam, que eles não desanimem diante desta tragédia. De nossa parte, não só ajudemos materialmente, mas oremos também por aqueles que estão passando por esta aflição e também não esqueçamos aqueles que viajaram para o plano espiritual. Tentemos deixar bem claro que ninguém morre. Sigamos o convite, o conselho da espiritualidade, deixemos-nos levar pela inspiração, pela intuição. Não pensemos que a nossa felicidade se encontra vinculada aos prazeres, ao conforto, à conquista do que é material e transitório. A matéria pode ajudar e deve ajudar. Quantos não precisam, por exemplo, hoje de um simples copo com água, mas nós precisamos matar a nossa sede muito mais profunda, buscarmos aquilo que é imortal, aquilo que é transcendente. Sem fé, nós não conseguiremos ser felizes. Os prazeres da carne, os equívocos, a ilusão, os apetites grosseiros, tudo isso representam equívocos. Aceitemos o convite de Jesus Cristo. Subamos aos montes. Jesus Cristo nos ensinou isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Dilatemos a nossa visão. Subamos a escada da ascensão. Elevemos o nosso olhar para os montes e para as alturas nos dirijamos. Do alto certamente também virá o socorro, mas não esqueçamos de fazer a nossa parte. Não fujamos ao trabalho, não esperemos apenas pela ajuda de Deus. Como nos aconselhou Jesus, repito, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nos momentos difíceis,
subamos aos montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Alicerçado nesta frase, nesta citação de Jesus Cristo, o benfeitor espiritual Emmanuel nos ensina no livro citado antes, Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 140, intitulada Para os Montes, Emmanuel nos ensina de forma brilhante. É indispensável que nós relembremos o que o benfeitor espiritual nos ensina na lição intitulada Para os Montes. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho, que semeiam alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Que palavras! O trabalho, o estudo, a ajuda da espiritualidade, a fé em Deus. Vale recordar, meus irmãos, por fim, para que nós terminemos o nosso comentário, o que se encontra registrado no livro intitulado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. O seu autor, Mark Baker, nos narra que se encontrava na casa de seu amigo chamado Tim, o geólogo, e que geralmente dizia coisas muito proveitosas. Mark Baker diz no livro que sempre o considerou, este amigo geólogo, um homem humilde, no melhor sentido da palavra. Narra ele que se encontrava sentado na cozinha da casa dele, com um ar deprimido e sentindo-se sem esperança, quando o geólogo, Tim, disse: "Sabe, Mark, recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa geológica, notei uma coisa interessante, muito interessante, a respeito da maneira como o mundo é feito. Nossa equipe escalou a montanha mais alta da região, e a vista nos deixou muito emocionados. As experiências no alto das montanhas, de fato, Mark, elas são magníficas. Todavia, meu irmão, nessa altitude, as árvores não conseguem sobreviver. No topo da montanha, nada cresce, mas quando nós olhamos para baixo, notamos uma coisa muito interessante. Todo o crescimento está no vale." Penso que sim, é verdade. Todo o crescimento está no vale. Do alto da montanha, meus amigos, meus irmãos, onde a nossa vista contempla regiões lindas, onde aquela visão nos deixa até mesmo emocionados, chega um momento que a vida não... Nós chegamos à conclusão que a vida ela não basta, não se resume em contemplar,
em orar, mas, sobretudo, em trabalhar. É necessário que peçamos a Deus ajuda, mas que façamos a nossa parte. Que frase sábia! O crescimento está nos vales. Muitos, meus irmãos, não entendem a finalidade, por exemplo, do Vale dos Suicidas. A maioria não compreende qual benefício pode proporcionar a zona abismal, onde se encontram irmãos nossos desencarnados, revoltados, nesta zona conhecida pela maioria, vulgarmente conhecida pelo termo inferno. Agora saibamos que no inferno não se encontram eles, irmãos nossos, condenados a viver eternamente no sofrimento. Não. Aquilo que nos ensinaram se trata de um equívoco. É no inferno, nos vales, no Vale dos Suicidas, na zona abismal, a lição da dor. Muitos não percebem o significado, a lição da dor. E raríssimos são aqueles irmãos que tiram lições das tragédias. Mas neste momento, sem ociosidade, dirigindo-nos para os montes, subindo a escada dos nossos valores, vinculando-nos com a espiritualidade maior, tiremos lições das aflições, dos sofrimentos, até mesmo das tragédias, ajudando. Como disse Salomão, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, nós iremos lembrar sempre que um dia também nós vamos viajar para o plano espiritual. E nós, aqui, encarnados, nós não podemos esquecer disso. Então, aqui estamos e podemos ajudar aos nossos irmãos lá do sul, aos nossos irmãos que sofrem a guerra na Ucrânia, na faixa de Gaza, onde quer que seja. Lembremos-nos, inclusive daqueles que, em nome de Deus, são mensageiros da guerra. Lembremos-nos de que nós estamos aqui para, neste vale de sofrimento e dor, tirar lição. Não deixemos-nos ser levados pela ilusão da ociosidade, de esperar algo sem o mérito. Que possamos entrelaçar os nossos braços ajudando os nossos irmãos, porque em verdade nós estamos ajudando a nós mesmos. Oremos, peçamos a Deus a ajuda necessária, mas façamos a nossa parte. Aqui ainda na terra predomina a mentira, mas quem se vinculou a Jesus Cristo não consegue viver ou não deve viver longe da verdade. Pensemos nisso e oremos. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai nos beneficiem a todos. Onde haja qualquer sofrimento e dor, que Deus nos dê força para vencer estes desafios.